Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Queridos ouvintes, nessa oportunidade eu gostaria de estar falando sobre o tema o Espírito de Vida. Tema interessante, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa vida espiritual. E como base nós temos Ezequiel capítulo 37, a expressão do verso 14 que diz: porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Queridos e amados ouvintes, nós sabemos que esta palavra, na verdade, desta visão aí que Ezequiel teve, nós sabemos que primariamente ela se aplica, ela diz respeito à futura restauração, não é, da nação de Israel. Disso nós sabemos que a aplicação primeira é justamente mostrando, inclusive, as várias fases da restauração da nação de Israel. E nós já sabemos que em parte isso já ocorreu, não é? Porque Israel voltou a ser uma nação depois de muitos anos, depois de muitos séculos, né? Que não era mais uma nação, o povo todo espalhado por muitos países na face da terra. Mas nós sabemos que em 1948, em maio, não é? De 1948, Israel voltou novamente a ser uma nação, inclusive reconhecida pelas organizações das Nações Unidas, a ONU, não é? Mas, meus amados, nós sabemos que, na verdade, se cumpriu em parte, né? Israel se cumpriu em parte o que diz essa passagem. Se você puder, você esteja lendo desde o versículo 1 aí de Ezequiel 37, para você perceber aí que em parte isso já aconteceu, mas ainda falta a restauração espiritual. Mas, meus amados, nós também podemos fazer um paralelo, uma aplicação, que é o que mais nos interessa, na vida espiritual da igreja de hoje, dos dias atuais, também. Nós podemos fazer uma aplicação, e o meu objetivo nesta mensagem é justamente fazer uma aplicação dessa passagem aí do Vale dos Ossos Secos, para falar sobre o Espírito de Vida. Porque nós vimos aí no contexto que Ezequiel ele teve uma visão, né? Ele foi levado em espírito, aonde ele foi colocado diante de um vale, e esse vale estava cheio de ossos sequíssimos, aquela ossarada, né? Muitos ossos, tudo seco, né? E ele deve ter ficado assim admirado e etc ali e tal. E então veio aquela voz, né, que perguntou para ele se porventura, será que aqueles ossos poderiam reviver? Ezequiel falou: olha, eu não sei, Senhor, tu sabes, só o Senhor é que sabe, não é? E então, na verdade, Deus diz para ele: ó, então profetiza, ou seja, fala, dá a palavra de ordem, e você vai ver, em outras palavras estou dizendo, e você vai ver o que vai acontecer, não é? E então, quando ele falou, meus amados, aqueles ossos começaram, né, a se organizar, a se colocar, cada um no seu devido lugar, e formou-se um grande exército ali, né? Começou então a formar os tendões ali também, assim, ligando uma parte na outra e tal. E é interessante, à medida que ele ia profetizando, ia acontecendo. Foi organizando, ligando tendões, crescendo carne, né? Até que finalmente formou-se um grande exército, mas esse exército não tinha ainda vida. E foi justamente a pergunta que depois o Senhor perguntou: mas e aí, será que esse exército, em outras palavras, poderá reviver?
Tu sabes, Senhor. Ele falou: pois então profetize, manda vir dos quatro cantos da terra o espírito de vida sobre eles. E quando ele ordenou, quando ele falou, quando ele profetizou, então veio o espírito de vida sobre eles. Justamente, né? O povo de Israel, até então, até hoje, eles são uma nação. Eles voltaram a ser uma nação, quer dizer, um povo. Os ossos se reorganizaram, voltaram para a sua terra prometida. Não é verdade? Sabemos disso. Sabemos então que eles se reorganizaram como nação, como gente. Mas ainda não foi soprado o espírito de vida, vida espiritual sobre eles, né? Como servo de Deus, como nação de Deus, eles ainda estão mortos espiritualmente, porque eles não creem no Messias, não é verdade? Existem os judeus messiânicos ali, os crentes ali, mas como nação eles não creem ainda no Messias. Mas, meus amados, eu quero mesmo fazer a aplicação para os dias atuais. Nós sabemos perfeitamente, meus amados, que não adianta uma igreja ter apenas uma estrutura física. Muitas vezes a pessoa pensa que igreja é uma grande estrutura física, um grande templo, bancos de mármore, construção muito bela, muito bonita, como hoje é comum, lindas catedrais, que muitos teimosamente chamam de igreja. Chamam de igreja, mas não é igreja do ponto de vista de Deus. E muitos pensam que isso aí é o suficiente, é uma estrutura física. Mas eu diria que essa estrutura física, queridos ouvintes, é apenas como aqueles ossos secos que estavam ali. Secos, ossos sequíssimos, que não tem vida. Apenas isso e mais nada. Apenas uma estrutura física, apenas uma denominação, uma estrutura física, é apenas ossos secos, que para Deus não tem importância nenhuma. Outros pensam que a igreja, além da estrutura física, é simplesmente também uma organização financeira, não é? Uma organização financeira, quer dizer, tem recursos financeiros, né? Tudo muito bem organizadinho, contabilidade e tudo isso e muito mais, né? Funcionários. A pessoa chega ali e fica admirado da organização que tem ali. Mas eu quero dizer que uma igreja que tem apenas também uma organização financeira, elas são apenas tendões. Essas organizações são apenas tendões. A organização financeira aí seria apenas tendões que liga as partes, mas que ainda falta o essencial que nós vamos ver agora mesmo nessa mensagem. Então não basta estrutura física, ou seja, ossos secos, não basta organização financeira, recursos, organização ali, né, dentro das partes materiais, que seriam os tendões que ligam uma coisa a outra, não é? Outros pensam que a igreja é o esforço humano, né, de estar fazendo isso, fazendo aquilo, e pregando, e enviando missionários, e fazendo isso, e fazendo eventos, e fazendo mais isso e mais aquilo, e mais isso e mais aquilo. É muito bom. Eu quero dizer para você que precisa mesmo esforçar. A Bíblia Sagrada, ela é uma incentivadora ao esforço de cada cristão. Mas eu diria que ainda não é tudo. É como se fosse apenas carne e pele, como Ezequiel viu ali aquele exército. Carne e pele, depois que ele profetizou. Havia tendões, carne e pele. Um exército humano. Esse esforço humano seria querer fazer a obra de Deus apenas no esforço humano. Uma igreja não é só isso. Eu diria que tudo isso faz parte da igreja. A estrutura física precisa, é bom. A organização financeira, porque sem recurso financeiro ninguém faz nada, é bom, mas também não é tudo, não é? E também o esforço humano, que seria a carne
né? Que seria a pele. É importante o esforço, mas também não é tudo, meus queridos. Não é suficiente. Não é suficiente. Veja que aquele exército estava ali, de pé, mas ainda não havia vida naqueles corpos. Havia uma multidão de pessoas ali, naquele vale, depois que ele profetizou, mas ainda não havia vida. E foi quando ele recebeu a ordem de Deus, do Senhor que falava com ele, e ele então profetizou que o Espírito de Deus viesse dos 4 cantos da terra e soprasse sobre aquela multidão, aquele exército que estava ali. Aí sim, quando o Espírito de Deus soprou, eles deixaram de ser apenas bonecos inanimados, né? Bonecos inanimados. O cristão, meu amado, sem a unção de Deus, sem o mover do Espírito de Deus na vida dele, ele é apenas um boneco inanimado, né? Ele tenta fazer muita coisa, até é bom o que ele faz, não é que Deus despreza, não é isso que eu quero dizer, mas quer dizer que ainda falta muito, falta o essencial, falta o poder de Deus, a unção de Deus na vida dele, não é? É preciso, meus amados, a presença do Espírito de Deus na vida do cristão, da igreja, não é? Na verdade, a igreja sem a unção do Espírito é como um automóvel sem combustível. Esse automóvel pode ser da última geração, mais moderno que for, 0 bala, mas uma coisa eu digo para você: se não tiver combustível, ele não, e combustível adequado ainda, né? Ele não funcionará, ele não vai levar ninguém a lugar algum. É verdade? Ele não vai levar ninguém a lugar algum se ele não tiver combustível, porque é o combustível é que vai mover ele. É a mesma coisa o cristão. Ele pode ter teologia, a igreja pode ter organização, pode ter estrutura, pode ter número de membro, pode ser esforçada, pode ter organização financeira, eclesiástica muito boa, e eu volto a insistir, Deus não está desprezando isso. Eu só estou dizendo que não é o suficiente, que falta muito, que falta o essencial, o Espírito de vida sobre e na vida dessa pessoa, o Espírito Santo de Deus borbulhando na vida dessa pessoa. E quem sabe, querido ouvinte, você é uma dessas pessoas, esforçada, dedicada, e que Deus com certeza, Ele tem um plano glorioso na sua vida. Mas o que está faltando, única e talvez exclusivamente, seja a unção, o poder de Deus borbulhar no seu coração. Talvez você seja aquela pessoa, você que está me ouvindo, aquela pessoa que já tem sede disso. Você já tem muita sede, mas você ainda não encontrou. Você ainda não teve oportunidade de ter esse contato com o Espírito de vida que quer vir sobre a sua vida, que não é outro senão o Espírito Santo de Deus, prometido no dia de Pentecostes, e que veio no dia de Pentecostes, e que ficou. Ele não voltou para o céu, mas ele ficou na terra para ajudar a igreja a cumprir os propósitos de Jesus na terra. Jesus mandou pregar o evangelho a toda a criatura, a curar os enfermos, a expulsar os demônios. E sem a unção, o poder, o Espírito de Deus na vida, a pessoa não vai conseguir de maneira nenhuma, a contento de Deus, realizar essa tarefa que Deus tem comissionado. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está, falando no seu coração nesta hora, e você está entendendo esta palavra que Deus está te dando nesta oportunidade. Eu tenho certeza que Deus está te chamando, e que você, a partir de então, você vai começar a buscar a presença de Deus na sua vida, a unção do Espírito de Deus na sua vida. Você com certeza não vai querer mais ser um boneco simplesmente parado, inanimado, embora esforçado. Você vai querer ser uma força viva, ungido pelo Espírito Santo de Deus, com toda a certeza.
E esse é o desejo, este é o propósito desta mensagem, desta palavra gloriosa, o Espírito de vida. Fica com essa palavra no seu coração nessa oportunidade, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar muito melhor no seu coração nessa oportunidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Neste meu